Boa noite a todos, estamos aqui mais uma vez para fazer mais um vídeo. Yeah! Brincadeiras à parte, a gente está aqui hoje para falar um pouquinho sobre regulação de avaria grossa. O meu grupo é composto por mim, pela Nábia, pelo Paulo Henrique e pela Poliana. Segue o nosso trabalho. Em se falando de legislação, esse procedimento ele aparece ali no artigo 761 ao 771 do Código Comercial, só que isso relativo só à natureza e à classificação das avarias de um modo geral. Ele, em específico, ele tem fundamento jurídico ali no artigo 707 ao 711 do CPC. Mas o que seria regulação de avaria grossa? De maneira bem resumida e bem simples, é o quê? É um procedimento do direito marítimo que visa distribuir de forma equitativa os custos e as perdas que forem associados a alguma ação tomada para salvar a embarcação, né, e, consequentemente, a sua carga e as vidas a bordo, caso ocorra algum incidente que coloque em risco, né, todas essas coisas. Então, ela se caracteriza pela intencionalidade do dano. Vamos frisar bastante essa frase aqui, porque essa frase resume muito bem o que é isso, intencionalidade do dano. Você já vai entender um pouco. Então, a título de exemplo, você tem aqui um navio cargueiro muito grande, né, que está ancorado próximo a um porto, pronto para partir, só que tem uma chuva muito forte. E essa chuva vai aumentando, vira uma tempestade, ela começa a gerar ondas muito grandes, essas ondas começam a balançar esse navio, e o capitão ele percebe que há a iminência do risco de um naufrágio desse navio, e ele precisa agir muito rápido. Então, ele não tem tempo de içar a âncora de volta para o navio, que ele pensa, não, vou abandonar a âncora, eu salvo o navio. E assim ele faz. Ele abandona a âncora, consequentemente ele salva o navio do naufrágio, só que, ele gerou um dano. Né? Foi um dano intencional, aí volta o que eu disse, a intencionalidade do dano, foi um dano intencional, mas foi um dano pequeno relativo ao dano que seria um naufrágio de um navio desse. Aí acho que vocês começam a entender qual a relação aqui, que é você gera um dano menor para evitar um dano maior. Então, o que a regulação de avaria grossa faz? Ela vem para nos dizer como vai ser a divisão para arcar com os custos desse prejuízo menor. Porque, por mais que tenha sido um prejuízo menor, ele vai gerar custos. E esses custos precisam ser pagos. Então, a regulação ela chega para falar como vai ser dividida o pagamento desses custos. Em se tratando do juiz competente para apreciação da ação do tema em questão, dispõe o Código Comercial que a demanda proposta seria de competência do porto do destino. Todavia, com o advento do novo Instituto Processual em seu artigo 707, dispõe de duas circunstâncias a saber: o juiz do local, do primeiro porto onde houver atracado a embarcação, cabe-se também a eleição de fórum pré-estabelecido. É cedido que o novo Instituto Processual visa que somente a segurança jurídica, como também a celeridade da resolução do conflito, que pende sobre a situação relativa à demanda em tela, posto que deve-se buscar o saneamento do feito mais breve possível. Ademais, infere-se ao fato de que a justiça que cabe a apreciação do feito é a justiça estadual. O objeto da regulação de avaria grossa é determinar como os prejuízos devem ser distribuídos entre os interessados, incluindo o armador da embarcação e os proprietários das cargas e outros envolvidos na operação. Isso inclui a avaliação dos danos, a determinação da contribuição de cada parte e a elaboração de um plano de distribuição de custos. Será nomeado um regulador para fazer a apuração e o rateio de valores. O objeto da regulação de avaria grossa geralmente inclui todos os bens, cargas a bordo do navio. Esses objetos são avaliados e contribuem para cálculos das contribuições que cada parte envolvida deve fazer para cobrir os custos incorridos. O objetivo é garantir que os prejuízos sejam distribuídos de forma justa entre os interessados de acordo com o valor de seus bens no momento da avaria grossa. Pessoal, eu vou falar com vocês um pouco sobre o procedimento da regulação da avaria grossa. O prazo para você propor a ação é de 3 anos após o fim da viagem. A petição inicial deve conter todos os dispositivos que está no artigo 319 do Código de Processo Civil. O magistrado deve nomear um regulador de notório conhecimento para auxiliar na regulação.
Existem 3 fases da regulação: apuração da massa passiva, apuração da massa ativa, rateamento das despesas. Após essas fases, ocorre a abertura da avaria grossa, seguida pela possibilidade da impugnação pelas partes. A impugnação das partes deve se tratar de questões como a legitimidade, a competência, a classificação da avaria e a escolha do regulador. Para eliminar outras cargas retidas, é necessária a prestação de um calção real ou fidejudiciória. Caso o interessado no carregamento não for identificado, um curador será nomeado para a alienação. Caso alguns interessados depositem o valor e outros não, pode ser solicitado o levantamento do valor necessário para a alienação. O prazo para o regulamento da avaria grossa é de 12 meses, podendo esse prazo ser ampliado. O regulamento ele pode ser impugnado no prazo de 15 dias e o regulador pode prestar esclarecimentos. Após a impugnação, o magistrado tem um prazo de 10 dias para decidir a matéria, com direito à apelação. A homologação do regulamento ocorre em caso de impugnação ou decisão de mérito, e a sentença possui força de título executivo judicial.